Agora, o Corinthians vai ter problemas porque ele tem 3 desfalques certos. O Breno Bidon foi expulso pelo segundo cartão amarelo nesse jogo diante do Vitória e não vai jogar, será desfalque. O mesmo vale para José Martínez e Ranielli. Ambos tomaram o terceiro cartão amarelo. E aí, cara, a gente está falando de 3 meio-campistas. 3 jogadores de um mesmo setor. Isso realmente vai trazer uma complicação para o técnico Dorival Júnior. O Martínez, inclusive, quebrou um galhaço como lateral, substituindo o Mateuzinho, que estava suspenso pelo terceiro cartão. E muita gente imaginou que ele fosse improvisar o Félix Torres, o Charles, ele foi de Martínez e, cara, ele deu conta do recado. Então o Martínez voltando foi utilizado assim, mas agora já volta a desfalcar o time. E o Ranielli, cara, para mim é o principal desfalque, embora o Bidon seja um titular, esteja ajudando, o Ranielli não tem um cara perto do que o Ranielli faz no time. Ele é um xerifão à frente da defesa, não tem um pitbull, assim, um jogador dessa magnitude no elenco para você substituir. Ele resolve muitos problemas defensivos, né? Se o Corinthians chegou, como o Dorival destacou, a 33 jogos sob comando do técnico e em 16 não sofreu gols, muito por conta do Ranielli fixado à frente da defesa. Claro que tem sistema, claro que tem trabalho do Dorival, mas o Ranielli, para mim, ele é peça fundamental nesse sistema. E a ausência dele é bastante sentida. E, cara, eu tô até quebrando a cabeça aqui para entender como o Dorival vai montar esse time. Porque, vamos lá, eu acho que ele vai fixar o Maicon, que está de volta, junto do Mateuzinho. Então, esses são os retornos, né? Cumpriram suspensão. O Maicon como primeiro volante, né? Ele já utilizou o Maicon nessa função, depois ele foi fixado como segundo, depois do Ranielli ter, né, se firmado ali como um primeiro volante, mas agora o Maicon acho que vai ser primeiro volante. Aí você tem o André Carrilho, que começou como titular contra o Vitória, tendo essa semana de trabalho, provavelmente vai começar de novo. Ele é um titular absoluto do time. Bota o Carrilho ali mais pela direita, como segundo homem também, e alinhado com ele vai ter que ser o Charles. Não tem outra alternativa, que até daqui a pouco, né, tá com moral aí, né, fez o gol contra o Vitória, entrou no segundo tempo, tem números super positivos, né, o Charles, ele sempre que participa do jogo, o Corinthians não perde, é uma coisa maluca, assim, né. Então você tem Maicon, Charles, Carrilho e Rodrigo Garro. Imagino eu que esse seja o meio-campo do Corinthians. Claro que a gente vai, durante a semana, esmiuçar de que maneira ele vai trabalhar esse time. Memphis e Yuri no ataque. Então, assim, o Grêmio, né, e falando para mim especificamente, que se cuide, porque eu sempre falo aqui, quando o Corinthians tem o seu trio ofensivo, e ainda mais com o André Carrilho, cara, por mais que você me diga, não, mas eles não jogaram tão bem assim contra o Vitória, cara, o resultado final é de vitória. E eu acho que o Garro e o Memphis até jogaram bem. O Yuri talvez tenha destoado um pouco, mas ainda assim é um artilheiro, né? A gente sabe o que ele pode corresponder. Matheus Bidu na lateral esquerda, dupla de zaga. O André Ramalho está voltando, entrou no segundo tempo contra o Vitória. Pode ser que ele faça a dupla com o Gustavo Henrique ou ele faça uma linha de 3, né? Com o Choca, o Gustavo Henrique e o André Ramalho. Aí ele abra os alas Mateuzinho e Matheus Bidu. Aí ele pode tirar um jogador do meio. Aí ele faria 3 meio-campistas. Maicon, Carrilho e Garro. É o meio-campo mais abertinho, né? Mas daria para fazer. Colocando 3 zagueiros com esses 3 meio-campistas e os 2 atacantes. Pode ser também um esboço de escalação. Vamos ver. No gol, tem uma dúvida também. Menos mal que o Felipe Longo tá com uma super moral depois da defesa absurda que ele fez no jogo contra o Vitória, na cabeçada do Renzo lá, em que ele tira com o pé, ela quase que cruzando a linha ali, né? Mas em cima da linha o VAR não encontrou uma imagem que pudesse determinar o gol e ele tira antes da bola entrar. Tem o chamado paralaxe, né? Que é o lance em que você, num determinado ângulo, pode imaginar que a bola entrou, né? Mas se você pegar ela em cima da linha ali, se tiver um gominho dentro, não entrou. E realmente, independentemente de qualquer coisa, tá? Uma puta defesa. De reflexo, com o pé, ela cruzando a linha, você salva 44 do segundo tempo, o jogo já 1-0 para o Corinthians, ele garante os 3 pontos para o Timão no seu segundo jogo como profissional, com apenas 20 anos, o Felipe Longo. Que bacana, porque agora ele vai ter a chance, pela primeira vez, né? Se o Hugo não voltar, de jogar diante da torcida, na Neoquímica Arena. Olha que bacana. Porque contra o Santos ele jogou na Vila Belmiro e depois, agora, ele jogou no Barradão contra o Vitória.
O Hugo ainda está com essa luxação no ombro e a gente vai descobrir durante a semana se ele vai treinar ou não para saber se o Longo segue no gol ou se volta o Hugo Souza. Vamos aguardar. Então é isso em termos de time, né? Durante a semana a gente vai trabalhar melhor essa escalação do Dorival visando esse confronto diante do Grêmio. Agora, eu preciso falar com vocês sobre os movimentos políticos e de bastidores que estão acontecendo no clube. O presidente do conselho, Romeu Tuma Júnior, ele apresentou o anteprojeto da reforma estatutária. É um anteprojeto com muitos detalhes em que a gente ficaria aqui... Seria muito técnico eu ficar aqui detalhando para vocês tudo o que aconteceu nessa explanação do Tuma. Eu não concordo com muitas coisas que ele falou na sua explanação, como, por exemplo, na discussão da SAF, ele entender que o futebol, quando ele deve, quem paga muitas vezes as contas é o clube associativo. E que se não fosse o clube, o futebol, mais ou menos ele disse isso, não existiria. Quando a gente sabe que é o contrário. O futebol é a razão de ser do clube. A gente sabe que o clube, Esporte Clube Corinthians Paulista, com os seus, digamos, com toda a sua estrutura física, cultural do Parque São Jorge, obviamente é um clube extremamente tradicional e que tem, enfim, todos os seus objetivos, as suas metas, a sua importância, mas vamos lá, né? O clube Corinthians, a razão de ser é o futebol. É a razão de ser de uma das maiores, se não a maior torcida do Brasil, a mais engajada, a torcida, né, que marca a presença, mais de 30 milhões de pessoas. Não como direi isso sem ser ofensivo, não é o time de pádel, que eu nem sei se existe, do Parque São Jorge, que faz isso. É o futsal em alguns momentos, é o basquete, porque o esporte está entranhado no clube, mas não é o cidadão lá que cuida das piscinas que leva 30 milhões no estádio para torcer por ele ali. Isso, limpou bem a piscina. Não, desculpa, é o futebol. O futebol é a razão de ser do clube. Então, o Tuma ele representa, enfim, uma velha guarda, né, com pensamentos ultrapassados muitas vezes. Mas, nesse anteprojeto da reforma estatutária, que prevê a participação do associado com não 5 anos, mas 4 anos de sócio, né, com mensalidade em dia, para poder participar das eleições presidenciais, para poder definir mais os rumos do clube, que é uma briga antiga. Tem várias questões dentro dessa reforma do estatuto que precisa acontecer para ontem e que vai ser colocado numa Assembleia do Conselho em novembro e depois em dezembro no pátio, né, para o associado, enfim, definir por essa reforma do estatuto. Um dos itens é justamente a abertura para um processo de SAF. Vocês sabem que nesta terça-feira existe a apresentação do projeto da SAFiel, que é uma idealização de algumas pessoas, né, para que a SAF entre no Corinthians. Vai ser uma apresentação no Museu do Futebol e a gente vai ter mais detalhes sobre isso. E eu já prometi para vocês, eu vou trazer um dos representantes da SAFiel para destrinchar mais o assunto aqui no canal, tá? É uma promessa minha. Mas nesse anteprojeto da reforma estatutária, ela prevê que exista a possibilidade de SAF, mas com alguns poréns, algumas vírgulas. Dos mais importantes, para a gente colocar aqui, que até vai ao encontro, pelo menos na minha visão, preliminarmente, do que a SAFiel pretende, é de que não haja um dono, um investidor, um soberano, um John Textor, tá? Que não seja dessa maneira a SAF. E que digamos, a vontade maior ainda seja do clube associativo, tá? Então, a SAF ela é permitida ao Corinthians desde que você não tenha um investidor soberano. Então, foi dessa maneira que o Tuma destrinchou o processo. Até para eu não trazer informação mais equivocada aqui, né? O controle majoritário permaneceria na mão dos associados, tá? Essa análise da transformação do Corinthians em SAF, ela tem que passar pelo Conselho de Orientação, o CORE,
e isso como recomendação, tá? Não como determinação, como recomendação do CORE. E aprovação aí sim no Conselho Deliberativo com voto favorável de 2/3 dos conselheiros votantes. Também é necessário que todo esse projeto passe por uma auditoria independente para entender o que acontece, quem são as pessoas e tudo mais. Aqui acho que não vejo nenhum problema, né, para que haja uma verificação detalhada da situação contábil, administrativa, jurídica, patrimonial, tudo o que acontece em relação a esses investidores. Aí depois que houver a aprovação no Conselho e realização de auditoria, aí sim esse projeto seria submetido a uma Assembleia Geral com o quórum necessário, obrigatório, de 2/3 dos associados votantes para definir se o Corinthians pode virar uma SAF ou não. Tá? Então, são alguns detalhes de que o Corinthians precisa ter 51% do capital social dessa sociedade empresária que assuma a SAF. É uma questão um pouco mais técnica, mais delicada, mas a gente vai ser obrigado a entender isso nos próximos dias, nos próximos meses, porque eu entendo que esse é um primeiro passo, meio que de formiguinha, mas é um primeiro passo. Porque sem a reforma do Estatuto, sem a possibilidade de abrir para a SAF, seja a Safiel ou qualquer outro investidor, o Ronaldo Fenômeno, que chegasse para, sei lá, comprar o Corinthians, ele não poderia fazer isso. Dependia disso aqui. Então esse é um primeiro movimento que caminha em direção a uma possibilidade de uma SAF. Ainda é um movimento mínimo, mas necessário e interessante porque abre a discussão. E eu acho que quando a gente tem um modelo de SAF no Brasil, a gente já viu que tem vários modelos. Alguns são bem-sucedidos, inclusive desportivamente, mas não necessariamente econômicos. O caso do Botafogo, por exemplo. Se amanhã depois o John Textor sai, eu não sei o que será do Botafogo, que já vive nesse segundo ano pós-conquistas, né, um ano completamente diferente do que foi no primeiro. Porque ele tem um jeito de administrar e ele tem outras empresas e ele tem outros problemas. Então, assim, eu não sei se esse é o modelo a ser seguido. No caso do Cruzeiro, o Cruzeiro é um dono. Um cara que vai lá, bota dinheiro, contrata quem ele quiser, manda jogador embora, faz o que ele quiser. Se ele quiser manter o técnico, ele mantém. Se ele quiser mandar embora, ele manda. É ele, é uma pessoa. E esse é o modelo ideal? Acho que o Cruzeiro vai colher frutos dos investimentos em algum momento. Tanto que está aí, disputando o título brasileiro, semifinal de Copa do Brasil, depois de ter amargado 3 anos na Série B. Você tem resultado desportivo muitas vezes imediato, mas é a solução? O Flamengo não é uma SAF, o Palmeiras não é uma SAF, embora tenha investimentos de empresas aí nos anos recentes. O Bahia é uma SAF e nesse ponto, para mim, é um pouco mais consistente, que acho que a gente vai ver o Bahia protagonista nos próximos anos, porque aí tem um grande grupo por trás, que é o Grupo City. Então você tem vários modelos e a gente vai entender, a partir de agora, qual o modelo necessário para o Corinthians, se é a Safiel, se é um outro investidor, dentro desse modelo que será, imagino eu, aprovado na reforma do Estatuto, de você não ter um dono, mas ter, digamos, né, o maior controle ainda do clube associativo. O meu medo é que o sistema ele siga mandando. Então, por isso que a gente tem que entender direitinho o que vem pela frente. Então é isso, pessoal. Deixa nos comentários se você é a favor da SAF ou não. Se o Corinthians deve virar uma SAF ou não. E é isso. Curta, comenta, compartilha e até a próxima.